A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe. Mais uma vez, estou trazendo uma mensagem, uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, perguntando para você, qual água você tem bebido? Aleluia, louvado seja Deus. Se a água estiver pura, certamente ela tem saciado a sua sede. Porém, se ela estiver, de alguma maneira, suja, vai fazer mal para a sua vida, ainda que ela venha saciar a sua vida. Mas com o tempo, essa água suja, ela vai fazer com que você venha a ter problemas de diarreia, ocasionando outras doenças por demais. A água, ela precisa ser tratada. Sabemos que a água é primordial para a saúde do ser humano. O homem consegue viver, aleluia, sem comer durante uns 30, 40 dias, mas não consegue viver sem beber água. Vemos que o jejum de Jesus, aleluia, de 40 dias, foi de alimentos, não foi de água. Impossível o homem ficar sem beber água. Então, é importante você entender a importância da água, ainda mais se ela for pura. Todavia, é interessante sabermos que a água, além de ser um fator primordial para ter vida e seu sustento para o ser humano, para a sua sobrevivência, não somente do ser humano, mas para todos os animais necessitam de água, Deus fez a água para nós com um propósito, não somente para saciar nossa sede, mas para nós ficarmos dependentes dessa água. Interessante que o homem, se não beber a água, ele morre. No máximo, em 2, 3 dias. Ele pode se alimentar, mas se não beber a água, ele vai falecer. Louvado seja Deus. E sobre a água que eu quero falar, uma meditação, em cima de São João, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 5 em diante, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. Interessante que esse texto ele narra a história da mulher samaritana. Essa mulher samaritana, aleluia, ela tinha por hábito ir buscar água por volta de meio-dia. Esse horário era o horário que ela não tinha contato com os judeus. Sabendo que os judeus naquela época não tinham contato com os samaritanos. Havia uma rixa entre esses dois povos que eram escolhidos de Deus. Todavia sabemos que Israel se dividiu entre Samaria, aleluia, e Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. Se dividiram, os samaritanos eram um povo misturado, que tinha até templos, mas só que com segredismo religioso se instaurou, aleluia, na parte norte, onde era Samaria. Era Reino do Sul e Reino do Norte. E a parte norte, louvado seja Deus, a cruz da capital era Samaria, aleluia, começou a aderir a alguns secretismo religioso, fazendo com que o povo de Samaria fosse rejeitado pelos judeus, aleluia. Porque, por ter se misturado, e acreditavam eles que era impossível Deus aceitar aqueles sacrifícios que eram feitos, aqueles rituais que eram feitos em Samaria. E o Senhor, sabiamente, antes da mulher chegar no poço, o Senhor já estava lá. O Senhor se preparou um momento a qual haveria que conversar com aquela mulher. Porque a alma de alguém, a alma para o Senhor vale muito. E o Senhor não propriamente pregava para multidões, mas também pregava para pessoas. Aleluia. E Deus prepara momentos para ter um encontro com você. O Senhor Jesus se apresentou para aquela mulher, pedindo, dá-me de beber. E aquela mulher começa a questionar, como pode, tu sendo judeus, pede água para mim, uma mulher samaritana. E o Senhor responde, ora, se tu soubesse quem te pede a água, quem te pede é o dono da água, louvado, que tem água viva para te oferecer. E aquela mulher, ela ficou confusa, e dizendo, ora, como pode
O fosso é fundo e você não tem como pegar água, você não tem nem balde. Foi assim, louvado seja Deus. Qualquer que beber dessa água terá sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando, louvado não daquela água que bebia e novamente a pessoa tinha sede de beber novamente. Jesus está falando da fonte das águas das vidas, que provém do Senhor através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem poder de purificar, ela tem poder de exortar, ela tem poder de confrontar, ela tem poder de nos consolar, ela tem poder de nos alinhar dentro daquilo do querer do Senhor. Deus tem um projeto na sua vida, você não pode desistir do chamado de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. O Senhor chamou aquela mulher tinha já teve 5 maridos, assim foi falado, se você continuar o texto, dizendo ela, chama teu marido. Ela disse, olha, não tenho marido. Louvado seja Deus. Ela não tinha marido, porque teve 5 e nenhum deles era marido, que o 6º também não era marido dela, porque diante do Senhor, somente uma pessoa que se casa diante de Deus se torna marido. Até então, isso não é reconhecido pelo Senhor um casamento. É necessário que você, que talvez seja amigado, amaziado, você venha se casar para se tornar lícito diante de Deus o seu casamento, o seu matrimônio. Toma uma posição diante de Deus enquanto é tempo. Jesus está voltando às portas. A qualquer momento o Senhor vai voltar. Vai vir buscar a sua igreja, que você venha fazer parte dessa igreja. Um corpo do qual Deus tem chamado. Tem levantado pastores, muitos homens de Deus, homens valorosos, homens que se esforçam para agradar ao Senhor, mulheres esforçadas, que têm levado o Evangelho adiante, através da televisão, através da rádio, através das mídias sociais, Facebook, WhatsApp, sempre de alguma maneira o Senhor tem despertado você nas ruas, através do evangelismo. Alguém tem falado a respeito de Jesus. E como você tem agido em relação a isso? Você tem dado ouvido ao que Deus tem chamado? Você tem tomado uma posição diante do que Deus tem te requerido de você? Porque é necessário você tomar uma posição para que Deus venha Deus venha completar a obra que Deus tem fazendo na sua vida. Deus te confia os dons e certamente vai pedir conta desses dons que Deus tem te dado. Com certeza você é uma pessoa que tem recebido algo da parte de Deus e algo em você. Deus quer te usar para poder fazer coisas grandes. Porque Deus pega o pequeno para confundir os grandes. Deus pega os que não são para confundir os que são. E você é uma pessoa importante para Jesus. Jesus te chamou para essa grande responsabilidade. Toma a posição com o Senhor. Seja fiel, seja prudente, seja vigilante. Tome cada dia mais direção da parte de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor tem uma conversa com essa mulher, dizendo que a água que ele der jamais ele teria sede. A água do Senhor é uma água tremenda.